Bom, o que eu acabei de falar é a noção intuitiva, que é o pensamento que a gente utiliza para fazer os exercícios. Porém, tem a definição formal de limite, que é essa daqui. Eu vou explicar cada um desses símbolos. Também vou passar uns bons 10 minutos falando sobre módulo, tá? Se tu quiser ir passando, não sei quanto tempo vai demorar, então vai passando, se tu não quer ver. Bom, o A virado assim, isso significa para todo, para qualquer. Então, olha só, para todo Y maior que zero. Para todo x diferente de 1. O E virado assim significa existe. Então, existe um y maior que zero. Existe um x negativo, né? Menor que zero é negativo, maior que zero é positivo. A barrinha significa tal que é alguma coisa. Lembra da Bhaskara? Tem o delta, né? Esse delta é o delta maiúsculo. A gente tem também o delta minúsculo, que ele é assim, ó. E tem também o epsilon, que a gente vai usar nessa... São letras, da mesma forma que a gente tem as nossas letras, a gente bota elas na matemática e a gente atribui valores para elas, né? Tipo, x igual a 2, y maior que zero, um w diferente de zero, por exemplo. Isso aqui também são letras gregas. Na matemática, a gente atribui valores para elas, tipo, delta maior que zero, epsilon igual a 2, delta maior ou igual que zero. O que significa isso? Que o delta ele pode ser qualquer valor maior que zero, ou seja, 1, 2, 3, 4. Então, o delta pode ser o 5 também. E ele também pode ser o zero, isso aqui significa igualdade. Então, delta pode ser o zero. Na matemática, a gente tem o símbolo de igualdade e também os de desigualdade, né? Eu não posso dizer que esse é o de maior e esse é o de menor. Eu posso usar os sinais quando eu vou comparar duas coisas. Então, por exemplo, o 5 e 3. O 5, eu vou usar esse sinal, porque o 5 ele é maior que o 3. E olhando do outro lado, o 3 ele é menor que o 5. A gente tira disso. Então, a boquinha maior tá sempre para coisa maior. E a boquinha menor, fechada, tá sempre para coisa menor, né? Eu poderia escrever isso de outra maneira, tipo 3 e 5, só que daí eu ia ter que usar o sinal dessa maneira, porque o 3 é menor que o número 5. E olhando do outro lado, o 5 é maior que o 3, tá? Então, por exemplo, eu quero x maior que zero, então x maior que zero. E o x menor que 2? X menor que 2, ele tem duas condições. Ele tem que ser maior que zero e menor que 2, então ele tem que estar entre esses números. Se aparecesse um igual aqui, então ele ia ter que estar entre 0 e 2 e poderia também ser o 2. Vai aparecer isso aqui, ó, duas barrinhas, isso significa módulo. O que é módulo? A distância de dois pontos. X e A são pontos. A distância entre eles é a subtração deles. Então, olha só, eu tenho um segmento. Eu tenho o ponto A, o ponto X. São números, tá? Eu quero esse segmentozinho entre eles, o tamanho disso aqui. Eu posso pensar que o tamanho disso aqui é a mesma coisa que a distância desse ponto até esse ponto. A distância de um ponto até o outro é a subtração de um com o outro. Ou seja, eu vou pegar o x menos o a. Ou o a menos o x. Para mim determinar esse tamanho, eu faço a subtração deles em módulo. Porém, A menos X a matemática não usa, é sempre o ponto final menos o inicial, tá? O básico que eu quero que tu entenda de módulo é isso. Eu tenho um segmento aqui que ele mede 3, ele tem tamanho 3. Eu pego o pontinho A em cima dele e o pontinho X, é como se fossem dois números, tá? E eu quero determinar o tamanho desse segmentozinho que tá entre eles, entre esses dois pontos. Como que eu posso fazer isso? Se eu fizer a distância entre esses dois pontos, eu determino o tamanho desse negócio aqui. A distância entre dois pontos é determinada pelo módulo, ou seja, a subtração deles, o ponto final menos o inicial. Tu consegue perceber que esse segmentozinho pequenininho aqui, ele é menor que o grandão todo, que é 3? Olha lá, eu tenho um segmentozinho pequenininho, que vai do A até o X. Ele com certeza é menor que toda essa medida grandona, ó, que é 3. Tem uma bola. Eu pego um pedaço dela, eu corto fora um pedaço. Esse pedacinho pequeno, ele é menor que a bola inteira, tu entende? Então, esse pedacinho pequenininho, ele é... Que eu vou determinar, esse pedacinho eu determinei por isso, né? Ele é menor que o tamanho disso aqui, que é 3. Então, lá eu tenho um segmento de reta que mede delta, né? Um número. Eu tenho um ponto A e um ponto X. Eu quero determinar o tamanho desse segmentozinho entre eles, basta eu fazer a distância entre eles. A distância entre dois pontos é sempre o módulo deles, ou seja, a subtração dos dois pontos.
Percebe que esse pedacinho de segmento que está em cima do delta, ele é menor que a medida toda delta? Esse pedacinho que eu defini por isso, ele com certeza é menor que a medida toda delta. A distância de um valor x até um valor a vai ser menor que a medida delta, tá? É isso que está lá na definição. Da mesma maneira, vai aparecer isso, ó, f de x menos L tem que ser menor que epsilon. Eu tenho uma medida epsilon, um ponto L e um ponto f de x. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y, tá? Eu quero o tamanho desse segmentozinho. São 2 pontos, então eu faço a distância entre 2 pontos, é um módulo, ou seja, a subtração deles, f de x menos L. Consegue perceber que esse pedacinho, ele com certeza é menor que toda essa grandona que é o epsilon? Então, tá aí, ó. A distância de um y qualquer até o limite tem que ser menor que o epsilon. O epsilon vai ser um número muito pequeno, que nós vamos definir em cada exercício. Lá no eixo do x vai ter um valorzinho L aqui, e nós vamos criar um intervalo. Eu vou subir uma medida epsilon para cima e uma medida epsilon para baixo, é um número. E lá no eixo do x, baseado no epsilon que eu tenho, eu vou pegar um delta ao redor do A, um delta, simetricamente vai ter que ter delta para o outro lado também, de maneira que qualquer valor de x que eu pegar aqui, eu botar na função, os valores da imagem vão estar sempre dentro daquele intervalo que eu criei, esse intervalinho epsilon. Epsilon para cima, epsilon para baixo. Qualquer valorzinho que eu pegar dentro desse intervalinho que eu criei, delta para cá, delta para lá, o valor de x, a imagem, o f de x, o y, vai estar dentro daquele intervalo. E de maneira igual, qualquer x que eu pegar, a distância desse x até o a, ou seja, a distância de um x até o a, aqui, ó, distância de um valor x até o a, ele vai ter que ser menor que a distância toda aqui que eu defini, que é delta. Se isso aqui acontecer para qualquer valor de x dentro desse intervalinho, então, esse x aqui na função vai me gerar uma imagem, ou seja, um f de x. Ó, então, a distância dessa imagem até o limite, ó, distância dessa imagem até o limite, vai ter que ser menor que a medida toda, ó. A medida toda era epsilon. A distância do f de x até o L, que é esse pedacinho, ele é menor que o tamanho grande aqui do epsilon. Então, olha só, para qualquer epsilon positivo bem pequenininho, lá no eixo do y, vou criar um intervalo com ele, vai existir lá no eixo do x um delta positivo que seja menor que aquele epsilon ou igual àquele epsilon, tal que qualquer valor de x que eu pegar lá no intervalinho delta que eu criei, a distância dele até o A vai ter que ser menor que esse delta. Se isso aqui for verdade, se isso acontecer, então a imagem daquele x lá, a distância dele vai ter, até o limite, vai ter que ser menor que o epsilon, que eu dei. Não sei se ficou mais claro. Tu pode passar? Ok, eu vou passar agora um pouquinho sobre módulo, depois eu vou voltar para o limite, tá? Então, se tu quiser ir passando para não assistir, é só para ter uma base. Eu tenho aqui o plano cartesiano XY. Quando eu cruzo duas retas, eu tenho um ponto de interseção e eles definiram que esse ponto é o zero. Esse plano cartesiano, ele é unitário, tá? Então, a cada pedacinho aqui, cada pedacinho desse vai ter uma unidade de medida. Nós sabemos que depois do zero vem o 1, depois do 1 vem o 2. Mas por que é 1 aqui? Porque eu vou pegar, qual é o ponto depois do zero? O ponto depois do zero vai ser o próprio zero somado a essa unidade de medida, que eles disseram que vale uma unidade de medida. Então, aqui vai ser o zero mais essa unidade. O próximo ponto, o ponto depois do 1, vai ser o próprio 1 somado a essa unidade, ó, que é uma unidade, ou seja, 1. E daí fica 1 mais 1 é 2. Então, é claro, depois do 1 vem o 2, como a gente sabe. O ponto depois do 2 é o 3, né? Mas por que é o 3? Porque esse ponto depois do 2 vai ser o próprio 2 somado a essa unidade de medida, ó, adicionada a esse pedacinho que vale 1. Porque eles disseram, tá? Matemáticos disseram. Então, isso dá 3. Agora, eu tenho esse ponto que é o 3. Como que eu defino o anterior a ele? Esse ponto que está antes do 3 vai ser o próprio 3, só que subtraído dessa medida. Eu vou voltar ao 3 a essa unidade. 3 menos 1 vai dar o 2. Então, esse pontinho vai ser esse 3
subtraído dessa unidade de medida que é 1. Então, vai dar 2. O anterior ao 2. O anterior ao 2 vai ser 2 menos 1, que dá 1, entende? Da mesma maneira, eu quero que tu perceba. O anterior ao 0. Esse ponto anterior ao 0 vai ser o próprio 0 subtraído dessa unidade de medida, que é 1. Por isso que esse ponto vai ser o menos 1. Então, 0, menos 1, menos 2. E por que que... Ó, aqui eu tenho um outro ponto. Depois do menos 1 eu tenho o menos 2, né? Mas por que que é menos 2? Porque esse ponto antes do menos 1, para trás do menos 1, vai ser o próprio menos 1 subtraído dessa medidinha aqui, ó, que é 1. Então, menos 1 dá menos 2, né? Sinais iguais, a gente soma os números e deixa o sinal. Então, olha só, por que que o módulo de 3 a gente sempre diz que é 3? O módulo de 3, na verdade, é a distância desse número até a origem, ou seja, a distância do ponto 3 até o ponto 0. Isso aqui pode ser escrito como 3 menos 0. Distância do 3 até o 0. Qual a distância do 3 até o 0? Ou do 0 até o 3, né? Ó, do 3 até o 2 eu tenho uma unidade de medida. Do 2 até o 1 eu tenho outra unidade de medida. Do 1 até o 0 eu tenho outra unidade de medida. Então, do 3 até o 0 eu tenho 1, 2, 3 unidades de medida. Por isso que dá isso, ó. 3 unidades de medida ou apenas 3. Por isso que a gente diz logo, módulo de 3, 3. Módulo de menos 3. Por que que a gente, quando é módulo de número negativo, dá aquele número positivo? Módulo de menos 3 é a distância desse menos 3 até a origem, até o 0. Módulo do menos 2. Todo mundo diz que é 2. A distância do menos 2 até o 0. É isso que a gente está fazendo. A distância do menos 2 até o 0. Ó, do menos 2 até o menos 1 tem uma unidade de medida. Do menos 1 até o 0 tem uma unidade de medida, esse pedacinho. Então, do menos 2 até o 0 tem 2 unidades de medida. Ó, 2 pedacinhos. 2 unidades de medida, ou apenas 2. Ó. Tá vendo? A distância do 3 até o 1. Como é que eu faço a distância de 3 até 1? Módulo de 3 menos 1. Eu subtraio os pontos. Do 3 até o 1 eu tenho 2 unidades de medida. 2 unidades de medida. Ou eu posso fazer 3 menos 1, 2. Eu penso, o módulo de 2 é o quê? É a distância do 2 até o 0. Distância do 2 até o 0 tem quantas unidades de medida? Tem 2, ó. Então, isso aqui é 2 unidades. Viu que fazer módulo de 3 menos 1 dá 2 unidades, ou resolver dentro e fazer módulo de 2 dá na mesma. Vamos relembrar? Então, por exemplo, eu tenho um pontinho A aqui, eu tenho um valorzinho A aqui, um valorzinho X aqui. E todo esse segmento aqui, ele vale delta. Concorda comigo que se eu determinar esse tamanhinho aqui, eu faço a distância entre eles, x menos A, ou seja, a distância, a subtração entre eles em módulo, vai ter que ser menor que todo o segmentozão, que eu determinei como delta. Isso vai aparecer lá. Em limite, no caso, né? Vamos lá para a definição formal. Lembra que quando eu peguei essa funçãozinha e eu tendi o x a 3, eu peguei os valores próximos dele, botei na função, e acabei olhando lá no eixo do y, que todas as imagens acabam se aproximando do 2, então o limite é 2. Porém, se eu tendesse o x a qualquer valor aqui, por exemplo, 2, eu pegava qualquer valor de x aqui, eu tendia, ia dar um outro valor que o y ia se aproximar, né? Ia dar outros limites. Então, para cada valor de x que eu pegar aqui e tender essa função, ou seja, aqui botar qualquer número, vai dar um limite diferente. Quando o x tendeu a 3, deu 2. Quando o x tender a 2, vai dar um outro limite. Outro limite, entende? Para cada valorzinho de A que a função tender, vai existir um limite. Claro que tem algumas funções que em alguns pontos não tem limite, né? Mas vamos trabalhar com a ideia que tem. Eu vou determinar um número epsilon positivo bem pequeno, tá? E eu vou subir o limite epsilon e vou descer também epsilon, uma medidinha epsilon. Ou seja, é como se eu subisse aqui uma medida de 3 unidades e descesse uma medida de 3 unidades. Mas em vez de um número exato, eu vou usar uma letra para representar um número. Então, olha só, eu vou subir uma medidinha aqui, epsilon, e de forma simétrica, eu vou descer também uma medida epsilon, tá? Até onde eu fui aqui, eu criei um pontinho. Esse próprio L aqui é um ponto também, tá? Isso aqui também eu vou criar um pontinho aqui. Percebe que eu criei um intervalo? Aqui é o eixo do Y, né? Eu criei um intervalinho aqui, ó, de valores. Eu subi epsilon ali do L e desci epsilon do L. Lembra que eu te falei? Eu tenho um ponto. Eu quero o próximo. O que vem depois dele vai ser o próprio número ali, o próprio valor, somado à medida que eu subi, ó.
O ponto depois do L vai ser o próprio L somado a essa medidinha. Eu quero o ponto antes do L, ou seja, embaixo do L. Ele vai ser o próprio L, só que subtraído. Eu vou voltar o L a essa medida. Então, subtraído ao epsilon. Concorda comigo? Eu tenho um valor de x. Eu boto ele na função. Então, ele me gera um y lá no eixo do y, né? Um y, um f de x, né? Então, gerou um pontinho ali. Da mesma forma, aquele y aí tem alguma coisa que ver com a função. Olha só, ele vem lá da função, porque eu tenho um x lá embaixo relacionado, um valor de x, ó, relacionado. Esse valor de x aplicado nessa função vai me resultar naquele y. Da mesma forma lá em cima, ó. Só que a gente tá pensando meio que o contrário, ó. Então, olha só, aqui tem um valorzinho x também, que gerou aquele pontinho na função e gerou aquele y. A gente não pode fazer isso, mas eu vou fazer para nortear. Então, olha só, eu vou botar o a na função e vai dar o l, tá? Mas isso deveria estar com uma bolinha aberta, porque não pode pegar exatamente o a, tá? Até na definição que não pode. Só para te entender, olha só, se essa medidinha aqui é epsilon, o L foi para lá e bateu lá no A. Esse aqui veio na função e bateu aqui. Todos os valores que eu puxar daqui, de dentro aqui, que é o epsilon, ou seja, isso aqui também vale epsilon. Essa medida é a mesma coisa se eu transportar aqui para a função. E agora, pensar dessa maneira, isso aqui é o epsilon. Essa medida, eu vou escrever aqui, ó. Essa medida até o A vale epsilon. Da mesma maneira, lá em cima, ó, isso aqui, ó, tá vendo? Mede epsilon, porque eu escolhi. Se eu pensar que todos esses valores, se eu botar ele na função, eles vão refletir um x lá embaixo, né? Então, essa medida aqui, eu posso transportar ela aqui para a função, e agora transportar ela assim, e ela vai estar aqui, ó, né? Ou seja, toda essa medida é epsilon, eu vou botar assim, ó, do A até aqui, epsilon também. A definição diz, para todo epsilon positivo que a gente pegar, que seja bem pequenininho, mas é epsilon, um epsilon que eu escolhi, tem que existir um delta também positivo, que vai ser menor que aquele epsilon ou vai ser igual. Então, vamos trabalhar com a hipótese de que ele é menor, tá? Geralmente, a gente pega menor ou igual. Mas para apresentar aqui para ti. Então, vamos escolher aqui um delta. Vou criar um intervalinho aqui no eixo do x, que nem eu te disse. Delta para um lado e delta para o outro. Sendo que esse delta, ou ele é esse tamanhão todo, ou ele é menorzinho que esse tamanhão todo que é epsilon. Eu vou escolher o delta aqui, ó. Então, olha só. Do A até esse troço aqui, eu vou chamar isso aqui, eu vou chamar de delta. Simetricamente, se eu vim delta para esse lado, eu tenho que ir delta para o outro também, tá? Delta para o outro lado também. Então, isso aqui vai valer delta. Essa medida, tá? O que o limite diz? Que para qualquer valor de x que eu pegar aqui, nesse intervalinho que eu criei, delta para cá, delta para lá, nesse intervalinho aqui, qualquer valor de x que eu pegar aqui, eu botar na função, as imagens, ou seja, os y que me derem, vão ter que estar dentro desse intervalinho. Se não estiverem, não foi satisfeita a condição. Então, olha só, vamos pegar um valorzinho de x em cima desse delta aqui. Ó, esse x aqui é um valor de x, tá? Isso aqui é um valorzinho de x. Botando ele na função, vai me dar uma imagem f de x, concorda? Isso aqui vai ser o f de x. Conseguiu perceber que eu peguei um x dentro desse intervalinho que eu criei delta? Peguei ele, botei, e ele deu naquele intervalinho que eu criei epsilon? Pronto, tá satisfeito. Então, para qualquer valorzinho que eu pegar dentro daqui, com certeza todas as f de x, todas as imagens, todos os y vão cair dentro daqui. Desde que eu pegue valores de x dentro desse intervalinho. Ou, se eu determinasse delta igual ao epsilon, botasse delta aqui, dentro desse, né? Desse intervalo. Desse, né? Além disso, tu precisa enxergar. Lembra que eu te falei? Toda essa medida mede delta. A distância desse valor x que eu escolhi até o A, que é o x que o limite está atendendo, a distância, esse pedacinho aqui, ele vai ter que ser menor que o delta todo, ó. Eu tenho o delta grandão. Aqui tem o x que eu escolhi. Aqui tem o valor A. A distância desses negocinhos, esses dois pontinhos, ele com certeza vai ser menor que toda a grandona, né?
que vale delta. Então, a distância do x até o A tem que ser menor que o grandão, que é o delta. De fato, qualquer valor de x que eu pegar aqui, ó, no delta, a distância entre qualquer valor de x até o A vai ser menor que o delta, entende? Qualquer valor de x que eu pegar aqui nessa medida delta, qualquer valor de x que eu pegar, a distância desses valores de x até o A vão ser menores, ó, essa distância vai ser menor que o grandão, essa também se eu pegar esse x, a distância, isso aqui vai ser menor que o delta, que é o grandão todo. Se isso acontecer, para todos os valores de x aqui, a distância deles até o A ser menor que o delta, então, qualquer valor de x aqui, a gente sabe que vai ter uma imagem lá no eixo do y. Vai me dar os f de x. Se isso aqui acontecer aqui para cada valor de x, tendo esses x as imagens lá no eixo do y, cada f de x vai ter que ter a distância entre esses f de x até o limite, vai ter que ser menor que a distância grandona em azul aqui, que é o e. Qualquer valor de x, ó, se eu pegar esse valor de x aqui, ele vai ter uma imagem lá no eixo do y, concorda? Que vai estar aqui. A distância dessa imagem, que é esse tamanho, até o L, que é o limite, esse pedacinho, ele com certeza é menor que o grandão todo que é epsilon. A distância do f de x até o L vai ser menor que o grandão, que é o epsilon, em azul. Se isso aqui acontecer para qualquer valor de x aqui, a distância desses valores de x até o A ser menor que o delta, que é a medida delta, então realmente vai acontecer que qualquer uma dessas imagens, a distância entre elas até o limite vai ser menor que o epsilon. Isso tudo porque eu escolhi um epsilon, refleti ele lá no eixo do x, escolhi um delta que era menor que esse epsilon ou poderia ser igual. Se eu escolhesse um delta maior que o epsilon, isso já não ia acontecer, ia não ter valores de x aqui que eu botasse na função, e as funções aqui, as funções f de x aqui, elas iam estar fora do intervalo. A distância dessa f de x até o L, olha só, ela ia ser maior que o e, então já não ia fazer sentido. Por isso que nós temos que pegar, a gente vai criar um epsilon. Então, o delta ele vai ter que ser ou igual ao epsilon, ou menor que o epsilon. Por isso que quando a gente vai fazer os exercícios, a gente vai escolher o delta vai ser menor ou igual a epsilon, e para demonstrar, se tu quiser, tu vai escolher o delta sendo igual a epsilon, tá? Só para fim de contas. É isso. Vamos de novo? Tem um limite para cada valor de A que eu tenho aqui, a função. Eu crio um intervalinho aqui, epsilon, tá? Eu crio um intervalinho, essa medida é epsilon, essa medida é epsilon. Eu boto eles na função, boto esse aqui na função também. Se essa medida é epsilon, isso aqui também é epsilon. Se essa medida é epsilon, isso também é epsilon. Preciso escolher aqui no eixo do x, preciso pegar um delta que seja igual a esse epsilon, ou seja, o delta vai ser isso aqui, ou menor que o epsilon, vai ser isso aqui até aqui. Esse vai ser o delta. Se é delta desse lado, tem que ser o mesmo delta aqui. Qualquer valor de x que eu pegar aqui, com certeza ele vai estar dentro daquele intervalo que eu criei. E a distância de cada x que eu pegar aqui até o A vai ter que ser menor que esse delta. Se isso acontecer, ó, isso implica que cada f de x desses valores de x que eu escolher, ó, a distância entre eles até o L vai ser menor que todo o epsilon. Finge que essa função, o limite dela é 10. Finge. O limite dela é 10. Quando o x tende ao 3, tá? Finge. Então, vamos botar aqui, bolinha aberta. Porque não pode pegar o A aqui, o valor de 13 e botar direto na função, porque não é o certo. A ideia do limite é olhar para valores próximos de 13, o que acontece com a função no y, né? Ok, a gente vai determinar um epsilon bem pequeno e positivo. Então, vamos determinar um epsilon 0,5, pode ser? Como eu já te disse, isso aqui são pontinhos que eu criei, né? Porque eu criei um intervalinho. Esse ponto, ele tá depois do ponto 10. O ponto depois do 10 vai ser o próprio 10 somado essa medidinha, como eu te mostrei. Esse outro ponto aqui vai ser o ponto 10. Como esse ponto aqui é o anterior ao 10, vai ser 10 menos essa medidinha aqui, ó. Menos essa medida. Vai dar um 9,5 aqui e 10,5 lá, né? Ou seja, eu boto isso aqui na função, esse ponto, ele com certeza tem um x lá na função. Esse aqui também, ó. Ó.
Ele tem um x que gerou aquele y lá. Se isso aqui é 0,5 e isso é 0,5, aqui também é 0,5. Acabei de te mostrar, tá? É o mesmo tamanho, é como se tu fosse transportar ele assim, ó. Esse é o meu epsilon, ó. Esse é o meu epsilon. Toda essa medida é epsilon. Eu tenho que escolher nessa parte aqui, eu tenho que escolher um delta, que seja o próprio epsilon, 0,5, ou menor que 0,5. Então, eu vou escolher um delta aqui. Não é o certo, tem que fazer contas, tá? Mas eu vou só para fins de dizer. Então, o delta eu vou dizer que é essa partezinha aqui, ó. Isso aqui é delta, 0,2. Isso aqui tudo é epsilon, 0,5. Se aqui é 0,2, então o delta eu tenho que ser igual para o outro lado também, simétrico, tá? Então, esse é o meu delta. Então, tá aqui o meu delta, ó. Eu vou pegar um valor de x aqui. Consegue perceber que a distância do x até o 3 aqui, que é o valor que a limite tá atendendo? Consegue perceber que qualquer valor que eu pegar aqui dentro do delta, ó, de x, ó, a distância desse x até o 3, ó, a distância que é esse pedacinho, distância do x até o 3, ele vai ser menor que a medida toda aqui que eu chamei de delta? Consegue perceber, né? Se isso acontecer para qualquer valor de x aqui, implica que isso vai acontecer. Ou seja, a distância de cada imagem desses valores de x lá no eixo do y até o limite tem que ser menor que o epsilon. Quer ver? Esse valorzinho de x, se eu botar ele na função, concorda comigo que gera um ponto e gera um y, né? Minha f de x tá ali, ó. A distância dessa imagem até o 10, até o limite ali, a distânciazinha, essa, ó, f de x até o L, que é 10, a distância vai ser menor que todo o grandão aqui, ó, que eu chamei de epsilon, tu concorda? Que é 0,5. Toda essa medidinha aqui eu chamei de epsilon, que é o 0,5. E o tamanhinho do f de x até o 10, esse tamanho aqui, ele é menor que o grandão. Isso vai acontecer para qualquer x que eu pegar aqui, ó. Qualquer x que eu botar na função, eu vou ter um f de x aqui. E a distância desse f de x até o 10, de fato, qualquer f de x que eu pegar, ó, f de x, a distância entre elas vai ser menor que a grandona, que é o epsilon, que fui eu que defini. Podia ter pegado no 0,7, tereri. Tu conseguiu perceber que eu já te falei, se eu tivesse pegado fora desse intervalinho, com certeza a imagem ia dar fora. E daí a f de x até o L, até o 10, ia ser maior que o epsilon. Daí já não satisfaz. É isso, para qualquer valorzinho que eu pegar dentro desse delta aqui, eu escolhi. E não é escolhido, é calculado, tá? Que eu escolhi aqui. A distância desse x aqui até o A tem que ser menor que esse delta. Eles têm imagens lá no eixo do y, e essa imagem, a distância delas até o limite, tem que ser menor que o epsilon. Então, essa condição está satisfeita. Se eu pegar um epsilon positivo, para qualquer epsilon, tá? Ele é bem pequeno, que nem eu te mostrei, 0,5, 0,7. Com certeza, lá no eixo do x, vai existir um delta, também positivo, que vai ser igual ao epsilon, ou menor que o epsilon, nunca maior, tá? Que o epsilon, não tem como. Então, isso vai acontecer. A distância de qualquer valor de x que eu pegar naquele intervalo delta ali até o A tem que ser menor que esse delta. E se isso ocorrer, se isso for verdade, então vai implicar, vai acontecer isso. As imagens desses valores x até o limite dado ali vai ser menor que o epsilon determinado, tá? E aqui tem mais um porém, olha só, x menos a, concorda? Olha só o que a gente tem ali. Só para mim completar aqui. Eu não sei se tu entendeu a minha explicação, espero que sim. Se não, peço desculpas, né? Olha só, x menos a menor que delta. Concorda que quando eu botar assim, ó, se eu botasse no lugar do x, eu botasse o próprio a, ia dar uma coisa subtraída ela mesma dá zero. Módulo de zero, como eu te mostrei, esse é o zero, né? Módulo de zero seria a distância do zero até o zero. A distância do zero até o zero não tem distância, é nula, não tem. Então é zero. Por isso que módulo de zero é zero. Então, se eu botasse a no lugar do x aqui, eu ficava com um módulo de zero que dava zero. E é isso que eles não querem. Ó, por isso que eles botam que isso aqui tem que ser maior que zero. Para a possibilidade do x. Se o x for a, isso aqui vai dar zero. E eles não querem. Por quê? Porque quando a gente pensa em limites, quando o x tende a 3, a gente nunca pensa em botar o 3 direto na função.
O A aqui a gente não quer que bote lá direto esse 3, tá? O que a gente quer pensar é os valores próximos de 3, a gente vai botar na função e vai ver qual que é os valores que o y se aproxima. Nunca pegar esse valorzinho e botar na função. Por isso que eles querem que exclua a possibilidade daqui ser A, e daí eles fazem esse negócio ser maior que 0, tá? Então, o que tu vai trabalhar para fazer os exercícios é isso aqui e isso aqui. Ou seja, tu vai partir disso aqui. Aqui tu vai botar a função que tu tem, o limite que te deu, e tu vai achar algo parecido com isso, e daí tu vai achar um delta. Por isso que eu te digo, aqui eu disse que o delta seria 0,2, tá? Mas não é assim, tu tem que fazer continhas lá para dizer qual que é o delta. Espero que realmente tenha ido, né? Bora lá mais uma vez, então. Para todo epsilon positivo maior que 0, existe um delta positivo maior que 0, tal que a distância do x até o A tem que ser menor que delta. Se isso ocorrer, implica que a distância do y, a distância da função do f de x até o limite, tem que ser menor que epsilon. Sempre, tá? Se isso ocorrer, o limite existe. Eu posso pegar um valorzinho tão próximo do L aqui, que vai dar o valor lá perto do A. Posso pegar um valor tão próximo, um x tão próximo do A, que vai me dar um valor tão próximo do L. Daí a gente consegue determinar o L, né? Eu olho pelos valores antes do A, os valores antes do A. Depois eu boto na função, e daí cada vez mais próximos do L, diz qual que é o limite. Se não me engano, é isso que eu entendi, né? Espero que agora tenha ido. Eu gravei esse vídeo 500 vezes. Olha só, eu defini que essa medida é delta, né? Só para relembrar. Aqui tem o ponto A, daí eu escolho um x. Essa distânciazinha aqui que a gente faz como o x menos o A, ou A menos x, né? Nesse caso, o x antes, tá? Ele com certeza vai ser menor que a distância grandona, ó, que é o delta. Lembrando, tá? Caso tu não tenha entendido naqueles negócio tão junto ali. Olha só, te deu essa função, ele me deu o valor do limite, ó, tá vendo? O limite de dessa funçãozinha aí, quando o x tendeu a 2, é 3. Me deu o valor que o x está tendendo, que é esse aqui, ou seja, esse aqui é o A, tá? Então, vamos lá, por definição mesmo. Para todo epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que 0 menor que x menos A menor que delta. Isso vai implicar que f de x menos L tem que ser menor que epsilon. Olha só, essa parte a gente não precisa agora. Então, vamos substituir aqui. Lembra? Essa partezinha eu já disse que não precisa. É só não substituir o x pelo próprio A, ou seja, não pode botar 2 aqui, tá? Então, vamos lá. Só essa partezinha. X menos o A que deu, que é o valor que o x está tendendo lá no limite, tem que ser menor que o delta. Ok, deu. Guarda essa informação. Agora, a gente trabalha com aquela outra lá. F de x. F de x é um y qualquer ou a própria função. Ó. F de x, posso substituir por isso. 4x menos 5. Menos o L. O que é o L? É o limite. Lembra? O limite daquela funçãozinha quando x tende a 2, ó, tá dizendo que é igual a 3. Então, o L é 3.